Olá, seja muito bem-vindo ao UOL Talks Brasil. Eu sou Gil Gasparini e hoje converso com Oscar Kedor. Nascido no Brasil de família alemã, o Oscar é fundador da Mobility, uma plataforma líder de locação de veículos no Brasil e presente em 150 países. Hoje, vamos conversar um pouco sobre esse mercado e conhecer a trajetória empreendedora do Oscar. Oscar, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado também, muito bom. Acho que é legal a gente começar pelo início, né? Em ordem cronológica. Então me fala um pouquinho de onde você veio, da sua família e como que começou essa ideia de empreender. Minha mãe nasceu em 1941, nasceu na Alemanha e veio com 7 anos para cá. Veio como refugiada de família russa. Eles vieram com documentos como agricultores russos para conseguir chegar no Brasil. E saíram em 1948 da Alemanha. Chegaram aqui nesse mesmo ano, chegaram no Réveillon de 48 para 49. E meu pai já nasceu aqui. Meu avô que veio para cá, veio com 19 anos para cá para tentar reiniciar aqui a vida, quer dizer, começar a vida aqui. E meu pai cresceu aqui como paulistano, mas sempre muito conectado com a Alemanha também, da mesma forma como eu também acabo herdando isso. E assim começou. Então, só que eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai com 7 anos de idade. Eu era filho único e ele faleceu com 39 anos, muito jovem. E então isso acabou também sendo muito marcante na minha vida. Você perdeu, né, o seu pai, então ficou você e sua mãe, Só, essencialmente. Minha mãe também não casou de novo. Minha mãe tinha 37. Minha mãe também não casou novamente. Eu tinha, felizmente, a presença do meu avô. Você tinha uma figura paterna presente. Tinha. E ele foi também responsável por eu cursar o Porto Seguro. Passei minha vida inteira no Porto Seguro até o Abitur. Foi muito persistente de eu manter o vínculo com a Alemanha. E também uma peça importante para eu ter feito essa escolha. Também era um empreendedor, então me inspirou bastante nessa parte. Quando que foi a sua primeira ideia empreendedora? Assim, quantos anos você tinha? Muito cedo. Eu gostava de colecionar adesivos, de colar. Antigamente você colava nos carros adesivo. Hoje, por acaso, eu vi um carro cheio de adesivo. Ficou feio, né? Mas antigamente as pessoas gostavam de colocar e gostavam de colecionar adesivo. E também não tinha todo esse acesso de viagem como a gente tem hoje. Então viajar era legal porque você comprava esses adesivozinhos que até hoje tem em loja de souvenir. E eu criei um catálogo, acho que eu tinha 7, 8. Eu criei um catálogo e vendia os adesivozinhos na escola. Ai, gente. Para os meus coleguinhas, né? Mas a grande tacada veio quando outro dia eu dei uma entrevista, eu falei um pouco disso, que minha avó, ela, como toda avó, enche os netos de açúcar, de chocolate. Só que ela tinha uma compulsão por comprar muita coisa, ela não sabia o que fazer, e comprava muito chocolate. Então eu tinha aqueles chocolates da Nestlé, o Shot, o Soufflé, eu tinha toda a gama de chocolates e tinha um excesso de chocolate. Eu não adiantava, eu tentei convencer ela de que eu não precisava de tanto chocolate, que nem ia ser bom para minha saúde. Não dá para convencer a Mas voz aí disso. eu levava esse chocolate para a escola e vendia pela metade do preço de tabela. Então, se o preço era R$ 5 o chocolate, eu vendia pela metade e fazia fiado. Então tinha uma listinha de preço dos amiguinhos. Não acredito. Comecei com 10 anos. Não houve uma carreira prévia que você considerou antes de virar empreendedor? Eu sempre fui, na realidade nunca trabalhei empregado, né? Sempre trabalhei por conta própria. Tinha um doleiro da comunidade alemã que era bastante confiável, então muita gente confiava nele a responsabilidade de administrar o dinheiro ou de trazer algum recurso para cá. Então, no momento que o Brasil não tinha essa possibilidade, né? E eu conheci ele com 10 anos, ele tinha 16, 17 anos. E ele já jovem, super jovem, me inspirou bastante, porque era um cara que era rápido, que era extremamente correto, muito claro. E aí depois, alguns anos mais tarde, quando eu tinha 26, eu virei sócio dele. Mas aí eu já estava aqui no Brasil,
Perdi um momento aí que você saiu do Brasil. Eu saí com 19 anos aqui, Você saiu depois da escola. da escola. Aham. E aí foi estudar faculdade? Estudei, fiz faculdade. Fiz primeiro, eu tinha que, para me manter na Alemanha, porque eu não tinha recurso da minha mãe, fazer um curso de seguros, porque na Alemanha você tem um sistema dual, que um terço dos jovens vai para a faculdade, um terço vai para esses empregos como o Sesc, Senai, cursos profissionalizantes. Né? Meu avô era corretor de seguros aqui. E aí ele me proporcionou um contato com o dono de uma seguradora na Alemanha, um dos diretores de uma seguradora. Eles me deram a oportunidade de fazer esse... Intercâmbio. Na verdade, é uma formação. Então, Que é um aprendiz? É um aprendiz. Você trabalha 3 vezes por semana e 2 vezes por semana você estuda. E é uma forma que muitas pessoas acabam entrando no trabalho. Então, você sai da faculdade, do ensino médio, faz esse curso profissionalizante e aí você pode trabalhar no banco ou em qualquer empresa. E foi um caminho que eu encontrei para conseguir me manter, porque você ganha um salário de aprendiz, trabalha 3 vezes por semana, estuda 2 vezes por semana e depois de 2 anos, normalmente depois de 3 anos, mas se você tem Abitur, você consegue reduzir isso para 2. E aí eu já estava mais inteirado. Então, eu já tinha morado 2 anos na Alemanha, então já estava mais socializado. Né? Porque eu nasci aqui, viajei esporadicamente para a Alemanha só que tinha convívio através do Porto Seguro. Mas uma coisa é você idealizar a vida no exterior e outra coisa é você ir morar. São coisas completamente diferentes. Completamente. E eu falo alemão fluente. Eu também, na época, falava fluente, mas com um sotaque, às vezes uma forma mais antiga de falar, que é a característica, muitas vezes isso acontece bastante no Brasil, principalmente o pessoal de Santa Catarina ou de outras regiões do país, que o alemão já chegou faz muito tempo. Você não tem mais aquela modernização do idioma. Então você se sente um pouco peixe fora da água lá, e ao mesmo tempo que você se sente parte, você também é sempre de alguma forma a pessoa de fora, o que veio do Brasil. Então até ter essa integração demora um pouquinho. Mas aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar também, montei uma pequena agência de viagens, sempre gostei de conectar pessoas e esse assunto de viagem sempre me fascinou porque eu mesmo queria viajar. Então, entendi. Então veio como uma solução para um desejo. Aí eu montei uma pequena... Quero viajar, preciso ganhar dinheiro. Isso. Basicamente Vamos juntar. E qual que era o nome dessa empresa? Chama Pau Brasil Viagens. Então, Pau Brasil Viagens. E eu fazia uns anúncios nos jornais de circulação de turismo que tinha esse foco. Eu queria me colocar mais como especialista em Brasil. E aí eu, bastante na cara de pau, fui colocando os anúncios no jornal, recebia pedidos, aí um ou outro convertia, mas era tudo no fax. Aí eu comprei meu primeiro fax, aí era tudo impresso, então eu mandava pelo correio um catálogo que eu montei. E eu ajudei algumas famílias a montarem viagens. Eu tinha um amigo aqui no Brasil que fazia ecoturismo, numa época que estava nascendo essa coisa do turismo sustentável. Então, promovia Pantanal, Amazonas, e tudo era sempre pretexto. Quanto mais eu vendia Brasil, eu consegui uma condição boa com a Varig na época. A gente está falando de 1992, então já tem 32 anos. Você voltou já com essa ideia de, bom, agora vamos profissionalizar mesmo. Eu fiz uma... Aí eu fui indo eu ia para uma faculdade no sul da Alemanha, em Tübingen, pertinho de Stuttgart. Eu queria estudar política latino-americana, economia pública, administração pública, nada a ver com o que eu faço hoje. Administração pública até ter que relembrar o que era o curso. Parece específico. Era administração pública com foco em política latino-americana. Juntando o interesse de economia com o Brasil e a América Latina, esse tema e também um pouco empreendedor, mas não estava muito claro. E eu tinha uma vaga nessa faculdade, eu até fui aceito, até participei dos primeiros momentos ali da entrada na faculdade, só que aí o exército me chamou. E eu pensei que, como brasileiro, eu ia ficar de fora, que eu ia dar um jeito de dar um bypass
E ia chegar na hora do exame médico e falou, mas espera aí, eu sou brasileiro, como é que vocês vão me pegar? Aí o cara falou, mas você é alemão também. Então, mas eu não enxergo bem, porque aí eu manipulei um pouco o teste. Meu pé é chato, É isso. eu sou Aí meio fala, tá manco, bom, começa você assim. não é T1, você é de T1 para T5, você é T2, mas amanhã você começa. Olha, E só não teve aí jeito. tem um jeitinho alemão que é criado tem um parágrafo na Constituição que você pode pedir para não servir ao exército, você pode fazer serviço social. Ah, tá, você pode Que hoje em trocar. dia não é mais obrigatório, então não vale mais. Mas tem toda uma legião, talvez um pouco menos da metade dos jovens que se alistavam e iam para o serviço social, que chama Zivildienst, que é serviço civil. E aí tem um pouco menos de soldo e um pouco mais de tempo. É quase um incentivo a ir para o exército. Mas eu acabei indo para uma organização católica que chama Maltesianos, um Malteser, e trabalhava com assistência a velhinhos em tarefas pequenas de casa. Então era um nicho lá que eu encontrei, gostei bastante de fazer, tinha bastante tempo também nos intervalos, e na época eu nem dava muito significado a isso, mas hoje você olha como muitos jovens acabam não dando tanta conta da responsabilidade da comunidade, né? De você ajudar um ou outro. Isso é induzido pelo Estado, né? Bom, mas ao mesmo tempo tinha tempo e tinha uma brecha na lei que eu descobri que, como alemão e com a minha mãe morando no Brasil, eu tinha direito de repatriação, chamava encontro familiar. O governo alemão me pagava uma viagem a cada 3 meses para o Brasil para eu me conectar com a minha mãe. Olha só. Isso pouca gente descobriu essa lacuna da lei, mas só achei que chamei a atenção, principalmente entre meus familiares que falavam, puxa, eu estou extorquindo o governo alemão, e aí eu vendia a viagem para mim mesmo, mas consegui, não lesei o Estado, só cumpri o que o Estado Previa a lei, previa. Mas pensando hoje em dia, foi ótimo, né? Viajei 5 vezes para o Brasil à custa do governo, durante o meu serviço social. E nesse tempo foi plantando a semente de montar essa agência, fui desenvolvendo, aí eu entrei numa faculdade alemã privada, pertinho de Dortmund, pertinho de Düsseldorf, no oeste da Alemanha. É a única faculdade particular que existia na época. E lá eu estudei administração. Aí eu fui para estudar empreendedorismo, administração, já estava mais focado. Terminando a faculdade, você ficou por lá ainda ou você falou, não, agora eu vou voltar para o Brasil? Queria ter uma experiência na América do Sul. E aí eu tinha um amigo que tinha uma empresa no Chile, e aí eu voltei decidido, quando eu cheguei aqui em São Paulo, de falar com ele e ver se eu não poderia eventualmente trabalhar com ele no Chile. Aí no fim teve alguns acontecimentos, e no fim eu fui convidado para ficar aqui, para trabalhar para uma agência de viagens de um amigo meu que trabalhava com agenciamento de viagens para alemães ou empresas alemãs. E aí eu acabei ficando. Gente, aí caiu como uma luva para você, né? Foi. E aí eu voltei para... Minha mãe estava aqui, então já tinha dado 6, 7 anos de Alemanha, já entendi que era suficiente para aquela fase. Quando que esses caminhos te levaram a criar a Mobility? Isso nasceu lá durante a faculdade na Alemanha. Eu alugava bastante carro no final de semana. E aí um belo dia eu fui para Nova York para acompanhar um amigo numa maratona. E aí eu estava folheando a revista do hotel e vi um anúncio da Sixt, que é uma locadora alemã, que eu represento aqui também. E eles tinham um acordo com a Budget. Aí eu liguei para esse toll-free number dos Estados Unidos da Budget e fiz uma reserva para a Alemanha. Como hoje ainda existe, né? Se você aluga como brasileiro um carro na Alemanha ou nos Estados Unidos, você tem benefícios pelo local, do país onde você está reservando. Mas era muito grande a diferença. Então eu comecei a ligar nos Estados Unidos para alugar o carro no final de semana na Alemanha. E era uma lojinha da Sixt. Eu fiquei amigo do dono da franquia. E aí ele me apresentou para o escritório central da Sixt, que fica em Munique,
que é uma família, né? A Sixt é um sobrenome, é uma empresa familiar, tem mais de 60% das ações estão no controle da família. Eu fiz amizade com eles e aí um dia eu recebi a oferta de representar eles aqui e assim que nasceu o interesse por comercializar a locação de carro, né? Mais pelo interesse de ser consumidor, de perceber essas arbitragens que existem, até hoje existem. Se você compara bem, você consegue fazer muito melhor negócio do que você entrar diretamente em contato com a locadora. E aí eu montei a Sixt no Brasil em 98. A Mobility nasceu em 2000. Nasceu depois de perceber que o mercado brasileiro adora alugar carro na França, na Europa, na Alemanha, mas o mercado brasileiro quer alugar carro em Miami, ou na Flórida, ou nos Estados Unidos. E é um produto que a gente não tinha. Então, de cada 3 ligações, uma era pedindo um carro em Miami. E aí eu naveguei um pouquinho pelo que dava para fazer, vi algumas empresas, uma empresa especial que eu gostava de me inspirar, que era uma empresa que já não existe, que fazia comparação de tarifa de aluguel de carros. Bem o que a gente começou a fazer logo depois, que era colocar tudo numa mesma... Como hoje você faz. Hoje com filtros você consegue fazer isso em qualquer site. E aí eu tentei balizar isso em tabelas e falei, caramba, ali eu tenho uma chance de descobrir a arbitragem entre as locadoras e ser completamente online. Então, ali nasceu em março de 2000. Agora vai fazer 25 anos. Vocês estão presentes em 150 países. Onde brasileiro aluga carro, a gente oferece. Essa plataforma, como que funciona justamente esse tipo de contato, né, com todas essas locadoras? Porque agora a Mobility cresceu, não é apenas, né, começou como carros, mas agora tem opções de veículos empresarial, pessoal. Sim. Na realidade, a semente foi plantada na época, comparar a locação, porque a gente tem 7 grandes grupos de locadoras no mundo. Então, a princípio, olhando de fora, é relativamente simples. Você só tem que ter o contrato com a 7, compara e coloca isso num código e compara. Só que cada locadora pensa de um jeito e tem uma filosofia de trabalhar com vários países diferente. Tem algumas locadoras que têm franqueados, aí você tem que ter bom relacionamento com os franqueados. E tem locadoras que não dão bola para o Brasil, que não abrem o sistema para o Brasil. Aí a gente tem que conseguir abrir, convencer de que aqui tem mercado consumidor importante para esses países. Nos dias de hoje Até ainda? hoje, sim. A gente tem que bater na porta e falar, olha, o Brasil tem esse potencial, talvez para esse cliente. Até hoje, muitas locadoras não abrem para certos modelos. E aí você tem que destravar essas amarras. Até hoje é assim. Mas na época era território novo, né? No mercado eletrônico, durante um tempo, quando começou isso, as locadoras achavam que não deveriam ser comparadas. Do mesmo jeito como as redes de hotéis. Hoje, é até engraçado falar disso, né? Hoje faz sentido você ligar numa Mobility que te dá atendimento, curadoria, cuida de você se dá um problema. E na realidade a gente não atende o B2C. A gente é uma empresa B2B. A gente ajuda 2, 3 mil agentes de viagem no Brasil que tem um cliente que confiam na gente. Então não faz sentido abrir uma porta para cada locadora. Dá muito trabalho você falar com tanta gente. Economia de tempo. Total. Só que às vezes as pessoas... Se alguém tivesse falado um ano antes do Steve Jobs inventar o iPhone, que vai ter um iPhone, as pessoas iam, numa pesquisa de mercado, todo mundo ia falar que não ia precisar do iPhone. Você precisa lançar, precisa criar e fazer as pessoas usarem. Para a cultura mudar, né? Você vai pegar, quando o computador lançou, ninguém entendia o que era o computador. Até alguém querer comprar um computador para dentro de casa. Ou telefone, celular. Celular, né? Eu tenho um telefone em casa, por que eu vou precisar de um celular? Eu fui o primeiro a usar celular na Alemanha, na minha faculdade. E eu ligava via callback, ligava nos Estados Unidos para conseguir falar, porque o custo de telefonia era muito caro, né? Nossa. Hoje a gente nem consegue entender como é que é isso. Você estava falando de produtos, né? Então, quando a empresa nasceu, eu já tinha certeza de que seria muito fácil copiar.
É porque, como eu falei, você coloca os logotipos um do lado do outro, tem N empresas que fazem isso. Sim. Agora tem a propriedade, a reputação e tal, essas coisas se constroem com muito tempo. Mas trabalhar com cliente de alta renda também foi um foco desde o início. Porque tem o cliente que fica na fila da Hertz, espera lá ser atendido, Hertz, Waves, e pega um carro, faz um negócio justo e não tem mistérios. Você sabe exatamente o que está te esperando. É um carro econômico que está lá esperando, vai ser um carro novo, vai cuidar da viagem, ele é excelente. É mais ou menos como ir daqui para o Rio de Janeiro e saber que você vai ganhar uma barrinha de cereal. Não dá para esperar mais, não dá para você esperar que você vai ter um atendimento de jato executivo. Você vai estar de Gol indo daqui para São Paulo. Agora, existem soluções melhores do que sentar no assento da econômica. Na aviação comercial existe a executiva, a primeira classe. Na locadora, isso não está muito claro. Você aluga o carro de luxo, mas você tem um atendimento de econômica. Sim, é uma coisa que a gente ainda não está na cultura, a gente ainda não pensa a respeito. É o que tem, é o status quo da coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, que há pouco tempo atrás todo mundo andava só de táxi. Sim. E aí apareceu o Uber. Existe um mundo antes do Uber? Eu nem lembro mais, né? Pois Então, realmente. Mas aí é o trabalho de colocar isso à disposição, né? E na pandemia nasceu essa história de... Tanto é que as ações das locadoras, elas reagiram bem à pandemia, porque de repente começaram a sair uma série de relatórios dizendo que o mercado brasileiro era um dos últimos a entender que a geração Y, Eu sou Y. Aqui no Brasil, isso é dado de 2020, que 51% dos Ys queriam ter um carro. E na Europa ou nos Estados Unidos, só 15% queriam ter um carro. Que querem ter a propriedade, quer ter, encostar, que seja conquista, né? Aqui no Brasil tem isso. Você conquistou comprar um carro. Você está indo embora. Eu espero que vá mais rápido ainda embora. Quero ajudar para acelerar esse processo. Então, esse negócio, eu acho que a gente vai falar do mesmo jeito como a gente está falando agora do Uber. Daqui a 10 anos, ninguém mais vai comprar carro. Pouca gente vai comprar carro. A maioria das pessoas vão achar um formato mais adequado, que eu não sei se é por carro por assinatura. Carro por assinatura é um modelo super interessante, mas talvez uma assinatura de mobilidade, que você, na hora que você precisa de um carro, com 7 lugares, você tem. Se você quer um carro conversível, você tem. Então, você comprar de uma empresa a facilidade de você se movimentar aqui no Brasil e fora. Porque, a princípio, você não deveria se preocupar em colocar um caminhão de dinheiro na mesa, dar para uma montadora para te dar um objeto que te dá trabalho. É muito complicado. Muita preocupação. A gente vai estar falando disso mais ou menos como na época, nossa, como era ter um telefone com fio. É muito parecido. Eu acho que a mobilidade, a transformação da mobilidade ainda está por vir. Vamos falar um pouquinho de IO para terminar. Como que você chegou até a IO? Eu acho que 1/3 dos membros são do Otto. O Otto Baumgartz. O Otto é meu padrinho de casamento. E esses dias eu escrevi até uma mensagem que graças a ele sou casado e graças a ele eu estou no IO. Então, gente. Mas o Otto eu conheço há muitos anos, a minha família também é amiga da família dele. E um dia ele queria me vender a ideia de eu ser patrocinador pela Mobility do IO. Aí ele falou, vem fazer um test drive. Aí eu fui lá no Rubaiá fazer o test drive, aí eu gostei tanto que eu acabei virando membro. Com todo respeito a outras organizações que usam metodologia parecida, você só tendo empreendedor, você não mistura com presidente ou com outro, porque no final das contas... Pessoas de cargos diferentes, né? Porque a dor do empreendedor, ela é muito específica. Bastante. E a cabeça é diferente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que não tem nada melhor do que esse trabalho de fórum. É sempre um novo espetáculo, né? A gente se prepara, é custoso, você tem que reservar na tua agenda lá 4, 5 horas, às vezes você não está afim, às vezes não dá tempo, porque tem outras coisas acontecendo em paralelo, mas é muito gratificante. Você entrar no call, entrar
no fórum falando palavra de abertura cansado e terminando grato, ou feliz, ou aliviado, leve, né? Isso é bem comum. Eu quero terminar essa entrevista com complete a frase. Eu gosto de fazer isso. Yo pra mim é... Yo para mim é parte de mim. Uau, potente. É. Saiu sem querer. Muito obrigada por conversar com a gente hoje, Oscar. Tá Foi um bom, prazer. muito obrigado. Obrigado, foi ótimo. E, gente, muito obrigada por estar acompanhando aqui até agora. Não esqueça de seguir, dar like e não esqueça que o próximo entrevistado pode ser você. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.